Beleza, gente. Bom dia, né? Para quem chegou depois aí. Deixa eu perguntar primeiro para vocês. E aí, gente? Foi complicado fazer o trabalho de arquitetura lá? Foi bem tranquilo. Que bom. A ideia é vocês aprenderem mesmo um pouco das formas das igrejas barrocas, já que a gente está falando de ostentação, né? De muitas formas e curvas e espirais, como eu comentei na aula anterior, não lembro que dia que foi, 2 segunda-feiras atrás. A ideia era que vocês pegassem mesmo, absorvessem um pouco, olhassem mais, né, com mais detalhes para essas formas, porque isso é o barroco, é esse exagero, como eu tinha falado, esse monte de tentativas de chamar a atenção do observador. Então, hoje, bom, se alguém teve alguma dúvida, ainda dá tempo de entregar hoje, podem me perguntar também. Estou no celular, como sempre. O que eu vou falar hoje, pessoal, é para tentar acabar ainda esse semestre, a parte de história da arte, vou tentar no próximo semestre focar mais nas artes contemporâneas. Então eu vou avançar um pouco mais na história e vou apresentar mais um período da história para vocês. Eu acho que de certo modo está sendo bom também, porque pelo que eu entendi aí, eu sempre estou perguntando isso e sempre estou perguntando alguma coisa de história e vocês muitas vezes não lembram ou não sabem, então acho que está sendo bom até para recuperar alguma coisa de história também. E não tem como, né, não vincular a história da arte com a história do mundo. Então, de certo modo, acho que está ajudando também. Espero que esteja, né? Deixa eu ligar a bateria aqui. Bom, gente, então, como eu tinha comentado na aula sobre o Barroco e sobre o Rococó, acho que vai aparecer aí na tela. O Barroco, a partir do século XVIII, ou seja, lá para o ano 1700 e alguma coisa, ele, a partir do 1600 e alguma coisa até o 1700 e alguma coisa, ele vai ser uma nova forma de enxergar o mundo. A Igreja Católica vai dar essa cartada, né, de tentar recuperar o terreno perdido, e aí vão ter as igrejas e as obras religiosas, mas também vai ter a burguesia, as novas burguesias, né, como eu falei, nos países na França, na Inglaterra, na Espanha e Portugal, principalmente, que vão pensar novas formas de arte. Agora, os burgueses também vão patrocinar a arte. Só que esse aí é essa pintura, né, a gente viu na aula anterior, a aula de anatomia. Deixa eu mostrar aqui um. Ah, tá indo aí para vocês, né? tá aparecendo a imagem da mulher com a bandeira, com a bandeira na mão, o anjinho. Tá sim, professor. Ah, beleza. Bom, tá diferente o sistema aqui para mim, mas então maravilha, está funcionando, é o que importa. Vamos lá. Então, essa nova burguesia, ela estava interessada em outras coisas, né, outras formas de apresentação, outras formas de arte, que não a religiosa. E aí elas vão mostrar outros tipos de arte, outros tipos de representação artística. Esse aí é um outro exemplo, né, também é do Boucher, aquele mesmo cara que fez o quadro do Balanço. Aliás, perdão, da Diana Caçadora, que eu mostrei para vocês. Agora ele também
vai apresentar esse quadro da... Esqueci o nome dessa deusa, é uma outra deusa, ele gostava de pintar deusas também, né? Aparecendo a nudez dela. Então a arte está caminhando assim pro mundano, ela está separando da igreja. E além disso, não foi só nesse momento, né, da arte que houve essa separação. Ao longo do século XVIII, então a partir de 1701, aliás, o que vai acontecer é uma separação cada vez maior da igreja e do Estado. A ciência, ela vai evoluir cada vez mais. Lembra que eu falei, né, que lá no século XVII ainda surge o Descartes, surge o Galileu Galilei, surge esse pessoal aí que vem dar os princípios das ciências modernas de hoje, o Isaac Newton. No século XVIII, um século depois, isso aí já está muito desenvolvido. A gente já vai ter, especialmente na área de filosofia e política. Então a gente vai ter o Rousseau, se vocês lembram das aulas de filosofia, vocês vão lembrar aí do Rousseau, do Kant. Também vai ter o Adam Smith, que foi o pensador da economia moderna, né? Com o famoso livro dele, A Riqueza das Nações. Então esse pessoal tá tudo nessa época, eles estão tudo trocando ideias, fomentando muitas ideias entre eles. Inclusive, não é à toa que é nessa época que um pouco depois, né, na segunda metade do século XVIII, que vai acontecer a independência dos Estados Unidos, porque os pais fundadores, como eles chamam lá, né, dos Estados Unidos, estavam o tempo todo indo para a Europa, voltando, pegando ideias. Ao mesmo tempo, por essa mesma época, também vai ter a Revolução Industrial Inglesa, que vocês já devem ter estudado, devem se lembrar, em que começou o uso das máquinas para substituir a mão de obra humana. E, de novo, né, só retomando um pouco os séculos anteriores, só foi possível haver a Revolução Industrial e mesmo o Iluminismo, né, que foi esse conjunto novo de ideias da filosofia, graças ao novo sistema de exploração que tinha sido instituído quase 2 séculos antes, em 1500 e pouco, quando houve as grandes descobertas e quando começou a haver o grande comércio de transatlântico, não só de materiais, não só de produtos, né, como de pessoas. Então, escravos, açúcar, tabaco estavam circulando ali entre o Atlântico e a Europa, entre as Américas e a Europa, e a gente está falando de muita riqueza, né? De novo, como eu falei, era muito dinheiro entrando na Europa, então o pessoal podia se dar o luxo de pagar a pessoa só para ficar pensando, de pagar a pessoa só para ficar inventando coisas. O Thomas Edison também é mais ou menos dessa, na verdade ele veio um pouco depois, né? Mas o inventor da lâmpada. Mas também está tudo ali relacionado. Os motores a vapor vão surgir, eu não lembro agora o nome do inventor do motor a vapor, mas vai surgir tudo por essa época, no final do século XVII, final do século XVIII, começo do século XIX. Então, você tem a tecnologia, você tem as novas ideias filosóficas, vai haver uma maior defesa pela liberdade, pela igualdade das pessoas, e isso vai passar pela literatura. Nessa época, começa a circular o que eles vão chamar de romances epistolares. Romances epistolares são o quê? São romances de cartas. É como se você estivesse lendo a carta de uma pessoa. Então, vão ter romances só feitos nesse formato, como se fossem pessoas trocando cartas. E isso aí, 1 século e meio depois, vai dar origem, é o que vai ser o começo de uma cadeia de ideias e situações e momentos históricos que vai gerar a Declaração Universal dos Direitos do Homem, lá em 1950. Então, a história está sempre encadeada, a história é sempre uma coisa empurrando a outra. Não adianta, não dá para você
pensar na história como eventos isolados, né? É uma coisa que está sempre empurrando, levando a outra. E não só, e também não dá para pensar na história também como a história da Revolução Industrial, a história da Revolução Francesa. Não, tá tudo junto também. Uma coisa leva a outra. Por exemplo, o Iluminismo, ele levou não apenas a Revolução Francesa como a Revolução Industrial, independente dos Estados Unidos. Foi tudo a mesma coisa. Foi a existência de novas tecnologias que fez com que os Estados Unidos conseguisse se tornar independente da Inglaterra, entre vários outros exemplos de situações parecidas na mesma época. E na mesma época e depois, né? Também por essa época, um pouco mais tarde, já no século XIX, ou seja, a partir de 1801, vão surgir as guerras napoleônicas, né? Aí surge o Napoleão, munido de um novo aparato militar, munido de novas ideias, uma busca pelas democracias, pela primeira vez, desde a Grécia Antiga, quase não, mais de 2000 anos depois, vão falar finalmente da tal da democracia que a gente tinha comentado, que os gregos inventaram a democracia, uma democracia entre aspas, né? Porque só podia participar homens brancos, mulheres e escravos estavam de fora, homens brancos e com riquezas, né? E a democracia, as democracias europeias que vão surgir nessa época são iguaizinhas, só quem é homem, branco, rico, podia fazer parte dela, as mulheres, os pobres, os escravos, ninguém mais fazia parte, mas de qualquer forma, isso já mostra que a burguesia, que até um século e meio, 2 séculos antes, estava começando a abrir as asinhas, agora já voava alto já estava questionando totalmente o poder do rei. A igreja o pessoal nem ligava para ela mais. Ela ainda era uma força importante, mas ninguém mais ligava se ela falava que era pecado ou não, qualquer coisa. Então é um período, esse século XVIII e começo do XIX, mais uma vez, né, tem uma grande mudança no mundo. E isso vai se refletir nas artes também. Os dois principais movimentos dessa época, e agora eu venho aqui. Vai, credo, professor, o que é isso aí? Esse é o Dragão Vermelho. O Dragão Vermelho e a Mulher Vestida de Sol. Essa é uma obra do William Blake. Ele era um poeta e pintor inglês. E o que a gente vai ter nessa época, pessoal, e que é o que eu estou tentando, o que eu estou trazendo, levando vocês, né, junto, é o tal do romantismo. Vocês todos já viram falar no romantismo, né, nas aulas de literatura. Então, todos vocês já sabem as características de romantismo, mas eu vou focar então aqui mais nas artes plásticas, né, da época. Então, todo mundo sabe, né, que o romantismo ele era essa coisa do, pela primeira vez, se dá, não é exatamente que é a primeira vez que surge, mas é a primeira vez que se enfatiza mais a figura do indivíduo, o eu lírico, o famoso eu lírico, né? Então, o romantismo ele vai ter muito disso. Ele vai ser o individualismo da pessoa, vai pensar na idealização, vai pensar naquele excesso de sentimento. Assim, pensando no barroco, né? O barroco era ostentação, mas era uma ostentação das coisas, não era um exagero das imagens, era um exagero das pessoas, das obras, não era o exagero das pessoas, não era um exacerbamento, exacerbação dos sentimentos. A ostentação e o exagero estavam nas pessoas. E então é por isso que as grandes obras do romantismo vão ser na escrita e vai ser pouca coisa nas artes plásticas. As grandes obras vão surgir, serão os poetas, serão os escritores,
O romantismo é um movimento essencialmente escrito. Por que disso? Não é à toa também. Existia um outro movimento que estava acontecendo paralelo às novas filosofias e, bom, vamos por partes. Paralelo às novas filosofias, então deixa eu tirar a imagem do diabo aqui, pra vocês verem a mulher pelada aí. Paralelo a essas filosofias do século XVII, do século XVIII, estava surgindo um novo movimento chamado utilitarismo. O utilitarismo, a gente usa ele até hoje, ele afeta a nossa vida até hoje, mas muita gente nem sabe o que que é. As aulas que vocês têm de redação, pessoal, vocês estão tendo aula de redação, né? E imagino que vocês estão sendo preparados para fazer redação para o Enem, para o ENAD. O ENAD não. O que vocês estão aprendendo em redação nesse momento? Alguém fala para mim aí. Ah, professor, eu não lembro certinho, não. Ok, mas vocês estão aprendendo sobre argumentação, sobre tese? Sim, né? Já até viu isso aí já. Então, toda essa parte de argumentação, toda essa parte de ser capaz de sustentar uma ideia através de um texto, ela vai surgir junto com esses movimentos do iluminismo e do utilitarismo. Então, esse modelo de escrever, de convencer pela escrita, ele vai surgir nessa época. E ele é válido até hoje. Até hoje, nós, né, que somos párias, vamos dizer assim, dos europeus, também acreditamos que você convence pela escrita. Isso aí agora está perdendo muita força, né, graças às novas mídias, graças ao acesso que as pessoas estão tendo a novas formas não, mas a um acesso muito mais fácil a outras formas de comunicação, como os vídeos, as músicas, os áudios, os emojis, os GIFs, os memes. Então, a escrita começa a tá tomando um outro lugar agora. Ela não deixou de existir, mas ela está sendo a gente está repensando a forma de lidar com a escrita. Mas ainda nos meios formais, na academia, nas leis, na legislação, aliás, na administração pública, tudo ainda o que manda é essa escrita utilitarista. Então, por isso que o romantismo ele vai ter esse aspecto, vai ter muito mais poetas, escritores, tradutores, a tradução vai ser assim muito desenvolvida nessa época. Os alemães eles vão fazer um trabalho incrível de tradução de todas as línguas para o alemão. O alemão vai ficar gigantesco nessa época por causa disso. E mas havia alguns artistas que se destacaram nessa época também, como por exemplo o Goya, né, que vocês estão vendo agora aí, o Francisco Goya e a sua famosa Magia Desnuda. Ao mesmo tempo, ele também fez a Magia Vestida, é a mesma personagem, só que aqui ela tá sem roupa e aqui ela tá com roupa. As roupas que ela usa, percebam que isso aqui é uma outra coisa que vai começar a acontecer nessa época também. É uma roupa exótica, assim como a imagem, né, do William Blake, também é uma coisa assim bem surreal, porque vai ser uma característica da época também do romantismo, né? Esse exagero de outras formas. De novo, o exagero já não está mais nas cores, nas imagens em si. O exagero está nos sentimentos. Então, isso aqui, essas roupas que ela está usando, é uma forma de exotismo para atiçar a libido de outras formas. Aqui a intenção é mesmo atiçar a pessoa. Não é igual a obra do, cadê? Do Boucher,
que era uma coisa ainda ligada à divindade, lembrando novamente, né, que não houve uma preocupação com proporção aqui. Ó, essa perna da mulher aqui parece que tá- parece que o corpo está separado aqui, né? Essa perna, esse joelho, ele deveria estar mais para cá, assim, não tão longe assim, tá? Estranho isso aqui. Mas aqui vai haver uma volta dessa preocupação com a proporção, só que vai haver o exagero nos sentimentos, no que as obras evocam. Então aqui dá espanto, aqui Professor, dá tesão. Oi, por que na maioria das imagens assim é retrato nudismo? porque o ser humano tem tara por si mesmo, né? O ser humano é narcisista. Nós gostamos. Quem é que não tem um espelho em casa aqui? Quem é que não gosta de fazer selfie e ficar se olhando para ver se ficou bom ou não? O ser humano adora Entendi, olhar para si próprio. Então, isso se reflete nas obras, né? Mas entendi. agora, isso aí também vai ser uma característica dessa nova época. Antes, a ostentação. Eu já falei isso, desculpa, já falei isso. A ostentação está nas coisas, agora a ostentação está nas pessoas. Vão aparecer mais corpos nus a partir de agora. Outra característica, perdão, A gente devia ter caprichado, mas no rosto dela, né, professor? mas pode ser que isso aqui era o padrão de beleza na época. Ué. É, Pode ser que hoje a gente ache feio, mas na época olharia e falar: nossa, olha que mulher linda, olha que tesão. Essa obra, o Goya, né? Esse pintor é o Goya, Francisco Goya. Ele é de 1800 e alguma coisa. Então essa obra já tem quase 2 séculos já. Então há 2 séculos atrás na Espanha, bonita era ser desse jeito aqui. Isso aqui era uma mulher bonita. Então, fazer o quê? Que mais, gente? Tem pouca coisa de artes plásticas desse momento, mas uma coisa que também vai aparecer muito, que vai mudar assim radicalmente, vão ser as músicas. E eu trouxe inclusive um. Deixa eu ver se abre aqui agora, né? Cadê? Ixi, não vai dar certo. Peraí, gente. Eu não sei como é que vai aparecer para vocês aí. Eu vou tentar tocar aqui, aliás, né? Vamos ver se eu consigo fazer aparecer para vocês. Ó, vamos ver se toca aí bonitinho, se não trava. Isso aqui que eu vou apresentar para vocês, pessoal, é a Nona Sinfonia de Beethoven. Beethoven foi um alemão, né? Ele, ele foi um artista também do século XIX, do começo do século XIX. Ele nasceu, na verdade, no século XVIII, né? Mas ele começou a produzir obras no começo do século XIX. E, na verdade, ele era austríaco, não era alemão. Bom, na época a Alemanha e a Áustria não sabia muito bem de quem era quem, né? Fazia ainda tudo parte do Império Austro-Húngaro, então faz de conta que é alemão, então. E ele vai trazer nas obras dele muito desse romantismo dessa época. Então, essa obra especialmente, vocês já com certeza já ouviram. Agora vamos ver se sai o som para vocês. Vocês me falam, ok? Se tiver saindo som. Se não tiver saindo som, aliás.
Bom, chega. E aí, pessoal, o que vocês acharam da música? Achei muito meio gritante, professor. Meio gritante. O que mais, gente? O que vocês acharam? Ninguém mais achou nada? Achei os tons dela meio aguçado também. A Nona Sinfonia, ela é famosa justamente por causa do coral. O coral dela é essa coisa, e essa parte a Nona Sinfonia é enorme, né? Isso é só um pedacinho. É a parte justamente assim da alegria. Então imagina, você tá andando na rua assim meio triste, meio cabisbaixo, aí chega um monte de gente gritando assim, lá, 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 lá. Então é pra você ficar alegre na hora, né? Eu imagino que na época que fez, se eu vi isso aí, saia dançando, de tão alegre que você ficava. Mas, bom, eu queria mostrar para vocês, né, uma forma de romantismo em forma de música que havia nessa época. Além disso, cadê? Aqui. Além do movimento romântico, pessoal, também por essa época e quase paralelo só que em outras escolas, né, vamos chamar assim, uma parte das pessoas trabalhava o romantismo, trabalhava essa exacerbação, esse exagero dos sentimentos, esse individualismo extremo, mas uma outra parte voltava num movimento de retorno aos clássicos. Lembra que a gente falou dos clássicos, do classicismo, das formas ideais, realistas, o mais realistas possíveis? Então, um grupo de artistas, por outro lado, ele buscava esse retorno aos clássicos. E aí a gente vai ter, por exemplo, o Ingles, que é um artista holandês, que vai trazer de novo, né, um corpo humano, uma mulher desnuda, que vai ser tipo, a obra máxima dele. Essa mulher, e esse quadro chama Banhista de Vaucanson. Essa mulher, ele pintou e repintou umas várias e várias vezes. Ele repintou essa obra, porque ele buscava mostrar um corpo humano o mais realisticamente possível. Isso aqui já é uma das últimas versões da obra. Tipo, percebam que é quase uma fotografia mesmo. Ele quase chegou na perfeição. Se fosse uma mulher sentada, né, você tirasse uma foto dela, ia ficar muito parecido com isso aqui, uma foto colorida, né, óbvio, com algum efeito. Então ele quase chegou à perfeição, mas o que ele estava fazendo era buscar uma volta aos clássicos. E esse movimento, esse aqui é do artista italiano Canova, é uma estátua também desse novo movimento, desse retorno aos clássicos. E percebam, né, de novo, voltando aos clássicos, deixa de haver aquele monte de rebuscamento e foca no essencial. Aqui a figura humana, aqui a figura humana. É claro que aqui tem um pouco mais de detalhes, né? Tem a espada, tem a cabeça da Medusa, mas de novo é uma tentativa de voltar aos clássicos, de voltar às formas perfeitas
que havia no Renascimento e que tinha sido anteriormente feito pelos gregos. Esse movimento vai ser chamado de neoclassicismo. Ele também vai ter um paralelo na literatura, que vai ser o famoso arcadismo. Vocês também já vão lembrar das aulas de literatura, o famoso arcadismo. Então, o arcadismo era essa coisa da simplicidade, uma coisa mais objetiva, mais direta. De novo, deixa de haver, ou deixa de haver não, né? Mas meio que uma oposição ao romantismo e também uma oposição ao barroco que houve antes, deixa de haver esse foco no eu, esse foco nos sentimentos, e vai ser uma coisa mais racionalista. Então, o arcadismo, o neoclassicismo, né? Ele vai tentar ser uma volta ao classicismo, uma volta a essa ideia. Lembra que eu falei se for um prédio, vai ser um prédio com tudo janelinha quadradinha, cada parte do prédio cumprindo uma função para a existência daquele prédio, para a função daquele prédio, e não meramente estético. Então vai ser esse neoclassicismo vai ser essa volta, essa tentativa de volta a essas ideias diretas, objetivas e simples. Então a gente vai ter esses dois movimentos no final do século XVIII e começo do século XIX, que vai ser o romantismo de um lado e o neoclassicismo ou o arcadismo de outro. No Brasil, isso também vai se manifestar, só que aqui, essencialmente, o que a gente vai ter é a literatura. Você não vai ter pintores, artistas plásticos românticos ou árcades ou neoclassicistas. Mais uma vez, né, o Brasil ele está sempre vindo na rabeira dos movimentos artísticos. Dessa vez ele não vai estar tão na rabeira assim, né? A defasagem já vai ser bem menor, só que mesmo assim aqui não vai haver um movimento de criação artística de outras artes além da literatura. A literatura é que vai ser a grande representação no Brasil do romantismo e do neoclassicismo. Então eu nem vou falar muito aqui disso, porque eu quero mostrar mais para vocês as artes plásticas mesmo. E eu também trouxe uma música neoclassicista. Deixa eu abrir ela aqui. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Essa música que eu vou mostrar, ela é do Mozart. A gente falou do Beethoven, né, que era um exemplo de romantismo, vamos ser todos alegres e tal. Agora, eu vou mostrar para vocês um exemplo de neoclassicismo. O Beethoven, o Mozart, ele foi na época dele considerado ser um grande crítico da cultura das aristocracias alemãs, as aristocracias europeias em geral, né? Então essa obra específica, que chama As Bodas de Fígaro, ela conta a história de um conde, de um casal de servos, de um conde. Então tem o conde, a condessa, os personagens principais são o conde, a condessa e os servos. Aí dois servos vão se casar. Só que nessa época existia uma lei, né, não era escrita, mas tipo, era uma lei não escrita, de que o conde tinha o direito de tirar a virgindade das servas dele. Então toda a trama dessa ópera, isso aqui é um exemplo de ópera, né, gira em torno disso, do marido, do servo, né, que vai casar com a mulher, e ele não sabe se ela vai ceder, se o conde vai mesmo tirar a virgindade da noiva dele, né, da futura esposa dele, se vai tirar, se não vai, se ela vai permitir, se não vai, se ele vai aceitar, se não vai. Tem uns ardis aí no meio da história para não deixar isso acontecer.
Então, a história em si é engraçada, né? Mas é uma forma de crítica aos costumes europeus dessa época, que o Mozart vai saber contar muito bem, né? Satirizando as coisas. Então, isso aqui é bem diferente da primeira, da obra do Beethoven, mas vamos lá, vamos ouvir. Ma signora, scrivi, dico. E tutto io correndo su me stessa. Vai soletta sull'aria. A voz dela é bem aguda, né, professor? Tá louco? Isso aqui são anos de treinamento, né, para fazer, para conseguir fazer isso. E aí, o que vocês acharam dessa? Ué, conseguiu até estourar a caixa de som aqui do celular. Tá até chiando agora. Vocês gostaram? Bom, bom. Pessoal, por favor, coloque os nomes aí no chat, agora que eu lembrei de pedir isso. Então, gente, esse foi o Mozart. O Mozart, ele não se deixou afetar por esse romantismo, por esse exagero dos sentimentos da época, e ele se manteve assim bem racional dentro dessa ideia de neoclassicismo, né? Então, como eu falei, essa obra ela é uma paródia. Essa cena que vocês viram aí é uma sátira, perdão.
é a Susana, que é a serva, e a Condessa, que é a esposa do Conde, conversando, né? Elas estão marcando um encontro. A Condessa está pedindo para a serva escrever um bilhete que vai marcar um encontro com o Conde. Só que o Conde também está o tempo todo afim dessa serva. Então é isso que a gente sabe hoje, que a gente chamaria de corno e história de corno. Então, nada de novo sob o sol, né? Como sempre, o mundo está sempre girando em torno de alguém querendo ficar com alguém enquanto já está com outro alguém, e é isso. Então, gente, bom, é isso que eu queria mostrar para vocês, eram esses dois movimentos. Eu tentei trazer aqui agora a música também, porque eu espero no segundo semestre trabalhar mais a música com vocês, não só as artes gráficas. A gente vai entrar no cinema também, mas primeiro a gente tem que terminar essa parte da história da arte, né? Então, bom, então é isso, gente. Obrigado todo mundo que esteve aqui até agora. Qualquer coisa, como sempre, estou no celular. E boa semana para vocês. Boa semana pra você também, professor. Fica com Deus aí. Valeu, gente. Até mais. Obrigado. Falou, professor. Bom final de semana. Falou, professor. Não, boa semana. Que bom fim de semana. É verdade, nossa. Valeu, boa semana aí, gente. Valeu, professor. Com Deus. Até mais. Um abraço. Valeu, fica com Deus.